Olá, eu me chamo Renato Queiroga e hoje você vai descobrir o segredo para não errar nas etapas de projetos arquitetônicos residenciais. Quantas etapas tem um projeto de arquitetura? Como é que funciona cada processo? Como é o relacionamento com o cliente em cada etapa? Se você não souber disso, você pode levar seu lucro embora com retrabalhos e seu cliente pode ficar muito insatisfeito. Então, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que vou te mostrar tudo em detalhes. E como foi que eu descobri isso? Na realidade, foi na tentativa e erro. No começo, eu apresentava a planta de layout junto com volumetria. Depois eu percebi que a planta de layout tem que ser em uma etapa, volumetria em outra. Eu já cheguei, gente, até naquela compreensão de entender o cliente na sua pressa, na sua necessidade. Já cheguei até a fazer projeto executivo antes de layout e volumetria. Não caiam nesse erro. Foi um erro realmente bem inocente, né, do começo de profissão. Mas, ao fundo, as etapas do projeto, elas são bem além de apenas seguir uma ordem do projeto de arquitetura. Ela envolve o cliente e influencia diretamente na experiência do cliente na entrega do seu projeto. E ao longo dos anos, eu fui criando o meu próprio método de planejamento projetual, que vai desde o início até a entrega final. Cada etapa com sua descrição. Essas etapas é o que eu vou explicar para vocês hoje nesse vídeo. A nata de todo o aperfeiçoamento de 10 anos de profissão. Várias tentativas e erros, ajustes que foram feitos aqui no escritório, com o objetivo principal de atender melhor o nosso cliente. Então vamos lá. A simulação de hoje vai ser basicamente um projeto residencial de arquitetura e interiores. Então vamos fazer o projeto arquitetônico e vamos fazer a parte de projeto de interiores também. A primeira etapa é o levantamento de dados. Essa etapa é muito importante porque você vai descrever a necessidade que o cliente tem. Em uma entrevista, você vai entender tudo aquilo, anotar, descrever a necessidade do cliente. Depois disso, você vai levantar os dados do lote. Por exemplo, levantamento topográficos, normas de condomínio, instalações, às vezes o condomínio já te indica algo desse tipo. Como funcionam as instalações elétricas e hidrossanitárias, se é fossa, se não é fossa. Isso é importante para o nosso projeto de arquitetura porque a gente precisa locar esses itens. Normas de prefeitura, então tem prefeitura que já te dá as normas detalhadas de acordo com o código de obras, outras que você precisa ir lá, tirar dúvida com os servidores. Cada caso é um caso, mas você precisa descrever o que o cliente necessita e descrever tudo aquilo que é necessário para o terreno. Topografia, normas, legislação, infraestrutura. O levantamento de dados, ele vai te dar as informações que você precisa para fazer a sua proposta ao cliente. Lembrando que aqui no escritório, para a gente passar para a próxima etapa, nós precisamos preparar nossa proposta, ter uma reunião ao vivo, né? Pode ser online, pode ser presencial, para a apresentação da proposta, fechamento de contrato, e aí depois disso que a gente vai para a nossa primeira etapa pós-fechamento de contrato. Ela é o estudo preliminar. Esse estudo preliminar, na fase de projeto de arquitetura, eu trabalho todo o projeto arquitetônico, depois eu aprofundo para a parte de interiores. Vou explicar para vocês em detalhes. Então, eu já tenho todo o levantamento de dados, sei o que pode ser construído, sei a necessidade do cliente, e passo para a segunda etapa, que é o estudo preliminar de fachada, onde nós trabalhamos uma planta de layout da casa, com o layout todo organizado de acordo com a necessidade do cliente, e nessa mesma reunião eu faço o briefing de fachada. Eu não misturo nessa etapa a parte de interiores. Por quê? A fachada pode ter um estilo, a parte de interiores pode ter ambientes com destaques diferentes. E eu não gosto de trazer muita informação de uma vez para o cliente. Então a gente trabalha por partes e vai amadurecendo o projeto em vários momentos para chegar num todo mais completo, né? A gente divide em várias etapas menores e no final a gente tem uma assertividade maior no conjunto da ópera. E nesse estudo preliminar,
a gente amadurece a linha, layout e também o estilo da casa. Eu gosto que esse briefing seja feito presencial ou em chamada de vídeo, porque eu gosto de sentir do cliente as suas feições, né? Se ele faz uma cara mais de triste, o corpo fala, né, gente? Né? De alegria, se empolga com determinada imagem, com um determinado conceito de projeto. Eu já fiz até um curso que ensinava para você mandar o briefing digital para a pessoa preencher, mas eu não gosto. Eu prefiro olhar olho a olho com o cliente, sentir as suas necessidades e assim eu sou mais assertivo. Quando eu sinto o sentimento que o cliente pensa, imagina, sonha, eu consigo entrar um pouquinho no sonho dele e assim fazer o projeto como se eu estivesse desenhando com o seu pensamento, com as suas ideias, com as suas inspirações. Então, estudo preliminar aprovado, layout aprovado com o cliente. Lógico que a gente deixa claro que na volumetria pode-se ter algum ajuste, né, que será alinhado com o cliente, mas eu deixo sempre margem para poder trazer os volumes para a fachada e no momento do estudo preliminar eu já vou desenhando em croquis, desenhos à mão mesmo, ali no papel, para que eu consiga já ter uma perspectiva do que eu estou pensando em planta. Mas eu não faço 3D, renderização, Photoshop, eu não faço isso na fase de planta. Eu faço desenhos à mão, trago inspirações baseadas naquilo que eu já estou pensando, para que esteja alinhado planta e volumetria. Tudo é pensado junto, estrutura também, tá? Eu já penso na estrutura da casa nessa fase de layout, mas tudo isso é amadurecido ao longo dos processos para que eu chegue nessa próxima fase, que é de anteprojeto, já com amadurecimento perfeito de layout, né, que a gente aprova com o cliente, deixa tudo alinhado, aprovado, e também um croquis de fachada e a estrutura da casa já pré-definida. Eu já sei ali onde vão estar os pilares, o que vai ser proteção, uma viga que eu vou ter na fachada de uma altura maior. Então eu levo tudo isso em consideração para que a volumetria já seja algo mais realista de acordo com o estrutural também. Então a gente tem essa preocupação que desde a planta a gente já começa a rabiscar. Então, a terceira etapa é o anteprojeto da fachada. Aprovo o layout, vou para a fachada, renderizo as imagens. Aí nessa etapa a gente tem aquela visibilidade do 3D, da renderização para o cliente, que é um encantamento, né? Um amadurecimento da planta bem trabalhada. E aí o encantamento, a gente tem a razão ali na planta e a emoção vem com a volumetria. É um momento que a maioria dos nossos clientes se apaixona, a gente tem pouquíssima alteração, gente, trabalhando dessa forma. E aí a fachada, ela traz o brilho aos olhos, né? Tanto da gente quanto do nosso cliente. E a gente tem o 3D da fachada. Nesse momento, eu não apresento nada de interiores, de volumetria de interiores ainda. Nós preparamos o anteprojeto, que é o 3D. Depois disso, aprovo com o cliente e a gente vai para a parte de projeto legal, que é a quarta etapa. Então a gente vai fazer o projeto arquitetônico para que ele seja aprovado, primeiramente no condomínio, para que as normas são mais específicas. Eu preciso do projeto carimbado pelo condomínio para depois ir para a prefeitura. Então eu aprovo no condomínio, aí aprovado no condomínio é 95% de chance de estar 100% na prefeitura. Então aprovo no condomínio, vai para a prefeitura, às vezes tem alguns pequenos ajustes ainda, mas pouca coisa. Mas eu aprovo no condomínio para depois disso começar a parte de interiores. Então nós temos a etapa 4 de projeto legal e quando tiver o projeto legal todo alinhado, aprovado no condomínio, mando para a prefeitura. Enquanto está na prefeitura, eu já começo a parte de interiores. Nessa parte de interiores, eu faço um novo estudo preliminar, alinhando, revisando a planta de layout. Então, saio rabiscando em detalhes onde vai ter poltrona, freezer, geladeira, bancada, a ilha, se vai ter banqueta, se não. Eu faço uma revisão geral em toda a planta, porque nessa fase o nosso cliente já está vendo o Instagram, já está com novas ideias, amadurecendo alguns itens. O projeto é um amadurecimento contínuo, vamos dizer assim, de melhoria.
eu faço uma revisão minuciosa na planta de layout que foi aprovado do projeto arquitetônico e faço um briefing da parte de interiores. Aí a gente vai começar a ver texturas internas, pedras internas, iluminação interna. A gente foca na parte de interiores para que a gente seja assertivo. Então a gente ajusta esse layout da casa para a parte de interiores e começo o 3D da parte de interiores. Nossa sexta etapa é o projeto de interiores. Nós damos vida à parte interna da casa, onde nós vemos iluminação, texturas, cores, tipos de metais, cores dos metais, como vai ser a bancada, o tipo de marmorizado, se vai ser mais marcado, menos marcado, se vai ser uma pedra mais bruta, se vai ser granito, se vai ser porcelanato, se vai ter revestimento na sala, se não vai ter. Isso tudo é alinhado nessa etapa e nós apresentamos as imagens renderizadas nesse momento da parte de interiores, de 3D da parte de interiores. Esse é um projeto mais real, onde nós temos medidas reais baseadas no nosso projeto arquitetônico. E todo o nosso projeto executivo, que será a 7ª etapa, e o projeto executivo que eu falo é planta de reforma, né, que a gente marca nessa planta onde vão ter nichos, se vai ter alguma meia parede para sustentar uma bancada, se vou precisar quebrar alguma coisa. Planta, paginação de revestimentos de piso e parede, mapa elétrico, mapa hidráulico, mapa luminotécnico, planta de cores e texturas, então detalhamento de escadas, detalhamento de bancadas. Então todos esses projetos são baseados no 3D da parte de interiores e eles são bem reais. É esse projeto que dão aí 15, 18 pranchas e esses projetos vão para os fornecedores e também para a obra. Esse projeto é seguido à risca para que aquela imagem 3D se torne realidade. Então, tudo que eu tiro do 3D com imagens reais, com medidas reais, eles vão para o executivo, que vão para a obra. Então, a minha obra tem que estar igual ao meu 3D. Tá? Essa ponte, eles têm que ser alinhados perfeitamente para que o projeto se torne exatamente aquilo que o cliente sonhou. Afinal, o nosso trabalho de arquiteto é justamente fazer com que aquele sonho de nosso cliente se torne realidade. A volumetria, ela é a concretização, né, a parte de anteprojeto de interiores, ela concretiza através de softwares de 3D, ela traz aquele sonho da cabeça do cliente para que ele se torne realidade. Desse sonho, o projeto executivo é a ponte que liga o sonho do cliente à realidade da obra. Então isso tem que estar muito alinhado, muito bem definido para que o cliente tenha esse sonho, que é o 3D, que ele começa a sonhar, a ver as fotos, imaginar esse sonho tornado, transformado em realidade através do executivo e, consequentemente, da boa execução de sua obra. Então essas são as fases de projeto que eu faço aqui no escritório. Existe até uma norma, gente. Eu vou deixar nos comentários aqui essa norma, que ela explica basicamente isso. Eu vim descobrir depois que eu já tinha desenhado isso aqui, mas existe uma norma que ela explica resumidamente isso que eu estou falando para vocês. Essas fases são muito importantes. Ela faz com que o seu cliente tenha uma experiência boa ou ruim. A desorganização dessas etapas pode trazer uma péssima experiência para o seu cliente ou uma ótima experiência de satisfação, de realmente realização de um sonho. A conclusão dessas etapas de projeto, né, nos abre caminho para a execução de obra. Normalmente, quando o projeto legal vai para a prefeitura, demora uns 30 dias, às vezes até um pouquinho mais, mas é justamente o tempo que esse projeto é aprovado na prefeitura que a gente tem essa parte de interiores pronta. Então, a obra se inicia, a gente está preparando os executivos em detalhes e vai para a obra também. E depois começa uma boa caminhada aí de acompanhamento ou gerenciamento da obra. E te aconselho a seguir essas etapas. Eu quebrei minha cabeça por muito tempo até ter isso bem desenhado aqui no escritório, para que você tenha também um bom relacionamento
com seu cliente nesse decorrer dessa construção desse sonho. E atenção, essas etapas de projeto, elas devem ser explicadas desde a fase do levantamento de dados, aquele seu primeiro contato com o cliente, que ele entende como você funciona. Eu apresento todas as etapas, ponto a ponto. Isso vai em contrato, no nosso contrato vem todas as etapas discriminadas também, para que o cliente saiba o caminho, saiba a trajetória que vai ser seguida com o seu projeto e não tenha surpresas. Eu costumo dizer, né, que tudo que é combinado dá certo, tudo que é alinhado tende a correr bem. Então alinhe tudo com o seu cliente no começo, para que ele saiba alinhar as suas expectativas e consiga ter essa caminhada, né? É uma história, é o decorrer de uma história, um projeto de realização de uma família, de um sonho. Muitas vezes é até para clientes e investidores, quer fazer uma casa, mas envolve também uma família que vai ocupar aquele espaço. Então é tudo pensado para uma família, para uma pessoa. Siga as etapas. Elas já estão basicamente mastigadas aqui para vocês. Estamos finalizando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Me segue lá no Instagram, @Renato Queiroga, para que você entenda um pouco mais sobre projetos e obras. E, gente, essas etapas vai fazer com que você fature mais e também você tenha menos retrabalho, certo? Me segue aqui no Instagram, já deixa um legal nesse vídeo também.